E no vídeo de hoje, nós já vamos começar refletindo sobre as possibilidades. E eu já começo te fazendo uma pergunta. Até onde será que a gente consegue confiar nas pessoas? E será que essa confiança realmente é fielmente levada até o final? Em Uma CU Desconhecida, nós tivemos muitas evoluções durante esses últimos episódios que se passaram. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre eles. Então senta aí, já pega teu caderninho e anota das tuas opiniões. Não esquece de se inscrever, deixa seu like, ativa o teu sininho para chegar novas notificações para você e já começa me dizendo aí o que é que você tá achando desses episódios que já passaram. Sem muita enrolação, vamos lá pro vídeo. Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Keldman e em Uma CU Desconhecida, já vou logo dizendo que estou cada vez mais emocionada com a evolução que está acontecendo nesse dorama, porque ele está segurando o meu coração de uma forma de ansiedade, de necessidade que saia logo, e nós já estamos chegando na reta final, então temos muito a conversar. Tivemos muitos acontecimentos bombásticos, começando pela descoberta de Midi sobre aquele colega de trabalho, ou melhor, embuste de trabalho, que parece muito com o pai dela, e ela sentiu aquela pressão psicológica assim que viu ele, pelo fato dele ser muito parecido com o pai dela, e foi nesse momento que ela entendeu toda a situação que Mire passou, provavelmente, entre altos e baixos com aquele embuste de trabalho, que é um salafrário, safado, e se eu pudesse daria uma surra nele, tenho certeza que vocês também dariam uma surra nele se tivessem a oportunidade. Além disso, a gente tem uma grande evolução no relacionamento de Mire com Sedin, que é o dono da nossa fazenda de morangos deliciosos, e a gente vê que o relacionamento deles está evoluindo de uma forma muito interessante, e eles estão interagindo cada vez mais dentro desse processo barra trabalho, barra desenvolvimento pessoal, barra amizade, que eu espero que desenvolva aí em algo mais profundo, mas que a gente tem que só torcer, porque tudo pode acontecer agora que nós já estamos chegando no final desse drama tão maravilhoso. Uma das coisas que eu mais gostei nesses últimos episódios foi ver que o relacionamento de Rosu e Midin finalmente engatou, finalmente eles conseguiram dar mais um passo nesse degrau de relacionamento e começaram a entender os sentimentos que eles têm um pelo outro. Isso é muito importante para o desenvolvimento de relacionamento amoroso que a gente tanto espera que role, né, nesse drama. A gente já consegue ver que vai ter mais de um casal, espero, que vai rolar aí, vai acontecer dentro desses últimos episódios, eu espero, né? Esperamos. Mas a gente consegue ver que a forma que Midi trata ele, o jeitinho dela de ser esvoaçada, de falar muito, isso sempre conquistou ele de formas diferentes. Isso fez com que ela fosse o primeiro amor dele. Então, quando ele se declarou pra ela, pra mim não foi tanto uma surpresa pelo fato dele olhar pra ela, o olhar que ele transmitia pra ela já trazia aquela pureza de um amor. Então, eu já esperava que aquilo rolasse, mas Midi é meio lesa em relação a isso, então demorou um pouquinho pra ela perceber. E depois de tanto tempo em um relacionamento entre amigos, e agora? Como proceder como namorados? Muitas inseguranças rolam dentro desse processo, primeiro porque, educacionalmente falando, ele está em um patamar muito diferente do dela, pelo fato dele já ter ali um ensino superior, dele já estar trabalhando na área de advocacia, já ter todo um processo, né? E ela parou ali no ensino médio, não evoluiu, não teve nenhum desenvolvimento profissional para ela. Então, em relação a isso, eles estão em patamares diferentes. E aí, como é que eles vão reagir agora? Eu senti muita insegurança por parte de ambos. Dele, de certa forma, deixar ela envergonhada por ser superior, vamos dizer assim, e dela se sentir de muitas maneiras, né? Não só envergonhada, como também para baixo, como também decepcionada consigo mesmo por não ter conquistado lugares tão altos ao lado dele. E outro ponto que a gente deve comentar é sobre o relacionamento familiar. É algo que eu sempre falo nos vídeos que eu trago para vocês sobre essa questão familiar que é tão marcante, é tão importante e é tão envolvente dentro desses doramas. A gente vê que as duas filhas, que são gêmeas idênticas, não têm um relacionamento com a mãe de uma forma tão amorosa, vamos dizer assim. Elas se importam uma com a outra, elas estão ali presentes, mas não é aquela coisa que a gente sente, que é calorosa, que é fofa. Elas têm aquelas diferenças, mas elas conseguem se manter ali dentro daquela relação. E naquela cena em que Midin conversa ali com a mãe, as duas se abraçam chorando e Midin começa a ver que ela pode ter uma vida sim, além do que ela tem ali
Pra mim foi uma coisa muito, muito bacana. Trouxe ali a outro patamar não esperado. Sem contar que o retorno de Midin a Seul foi extremamente importante para Rosa, que é aquela senhora que ela tá ajudando, e fez com que aquela senhora pudesse ver um lado dela que ela ainda não tinha visto. E quando a gente ficou sabendo de toda a história de Rosa, a gente viu que foi uma situação difícil, foi uma situação complicada, e mais uma vez leva a questão da família, a questão do apoio das pessoas que estão perto de você, e até onde vai quando você dá a sua confiança, quando você confia em alguém a ponto de contar um segredo, a ponto de dizer alguma fraqueza sua. E esse drama, ele traz muito essa questão de insegurança de si mesmo, de insegurança em quem você realmente deve confiar, até onde você deve ir em determinados lugares e em determinadas pessoas. É um ponto muito importante que esse drama traz e que a gente pode conversar sobre. Agora, uma coisa que me deixou um pouco triste e um pouco ansiosa para o próximo episódio, Rosu perdeu a audição, né, gente? E agora? Agora que já tá tudo meio caminho andado, agora que tudo está acontecendo, simplesmente ele perdeu a audição. Como é que ele vai ficar? Depois de ter passado por todo esse processo, depois de ter desenvolvido muitas coisas, de ter crescido de muitas maneiras, agora ele tem esse empecilho dentro do caminho dele. Ele é o tipo de cara que se fecha, como a gente já sabe desde o início do drama. Ele é o tipo que se fecha, que não conta pra ninguém o que está acontecendo e sofre em silêncio. Assim como o Midin, que a gente também viu que é do mesmo jeito. A única diferença é que Midin é muito bocuda e não fica calada em certas situações, mas quando se trata dela e do coração, ela prefere ficar em silêncio. E agora, o que nós vamos esperar para os próximos episódios que virão? A gente viu que as últimas cenas foram bem decisivas, uma das coisas que eu amei. Se tivesse acabado o drama sem isso acontecer, eu ia ficar com muita raiva, é que finalmente a empresa vai ser auditada e Mireille foi com tudo, firme e forte, naquele idiota embuste e denunciou ele. E a empresa tá indo ali, ó, só de ladeira abaixo. E eu espero que fique mais baixo do que o chão. Quem concorda, deixa aí o com certeza. E veremos o que esperamos para os próximos episódios. Eu espero que ele, Rosu, não fique tão fechado em si. Espero que a vovó dela não venha a falecer. Antes, esse relacionamento entre ela e a filha dela tem que melhorar. Sem contar que a gente espera que os dois casais deem certo, uma vez que Mireille recebeu a proposta para ir para os Estados Unidos. Será que ela vai aceitar? Quais são as apostas de vocês? Me digam aqui nos comentários o que vocês acham que vai acontecer, quais são as possibilidades. Eu acho que ela vai aceitar, depois que ela resolver o problema da empresa. Ela vai conseguir aceitar e vai sim com ele. E também acho que Midin vai ficar com Rosu e vai dar tudo certo. Então torçamos para que tudo aconteça bem e a gente tenha aquele final que a gente ama, que é um final completo, com propósito de drama conquistado. E a gente fique satisfeito, que é o que é mais importante para nós que assistimos, nós dorameiras. Então, se você ficou comigo até agora, não esquece de se inscrever, deixa seu like, ativa teu sininho e coloca teus comentários. Eles são extremamente importantes para mim. Me diz o que você achou sobre os episódios que já passaram, sobre o que você acha que ainda vai acontecer no futuro. E não esquece, estamos marcados para conversar sobre esse drama na próxima semana. Fiquem com Deus, um beijo grande e até o próximo vídeo.